a partir do verso 32. Até o final do capítulo, irmãos. Êxodo 39, verso 32. Diz assim a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, seus colchetes, suas tábuas, suas vergas, suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro, tinta de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro. A arca do testemunho, os seus varais, propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios, o azeite para iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático, o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus varais, todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão, as vestes dos seus filhos, para oficiarem como sacerdote. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus maravilhoso, te louvamos, Senhor, por essa manhã, Pai. Te louvamos, Deus, porque Tu nos sustentou durante essa semana, Tu nos deu mais uma semana, Deus, mais uma vida, mais um ciclo. Senhor, Tu nos dá a graça de iniciar uma nova semana, Deus, e iniciarmos na Tua presença, buscando a Tua face, Te adorando, Deus. O Senhor nos ajuda a compreender como isso é maravilhoso, Pai. Como é maravilhoso começar o primeiro dia da semana diante da Tua face, com o Teu povo, ouvindo a pregação da Tua palavra, cantando a Ti, Senhor, salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Ti, Senhor, em oração, elevando a Ti, Senhor, o incenso das nossas orações, das nossas petições, das nossas ações de graças, da nossa confissão de pecado e arrependimento. Ó Deus, recebe, Pai, recebe a adoração do Teu povo. Inclina o nosso coração a Ti, Senhor, para que tudo aqui seja feito de maneira temerosa, Pai, fiel, sincera, humilde. Nos livra de toda indiferença, Senhor, frieza de coração, toda sequidão. Ó Senhor, e nos ajuda, Pai, a Te buscar com coração fervoroso, Deus, com coração afetado, Senhor, pela Tua palavra. Faz isso nessa manhã, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Irmãos, a gente está caminhando para o final do livro de Êxodo. E vocês já perceberam que o grande objetivo, o grande interesse de Deus, de Moisés, é habitar com o povo. E a grande parte do livro de Êxodo é o plano de Deus em construir uma casa onde ele vai morar no meio do povo de Deus. Se vocês lembrarem do início de Êxodo, tudo girava em torno disso. Deus libertou o povo da sua escravidão, de uma casa da servidão, assim que era chamado, para que eles pudessem, então, servir a Deus no deserto e habitar com Deus, ou melhor ainda, né? Deus habitar no meio do seu povo. E agora a gente entrou numa parte fundamental aqui no texto, em que Moisés ele faz a inspeção, né, de tudo aquilo que havia sido fabricado, havia sido produzido para a casa de Deus. Então, a exatidão da coisa, a preocupação de que as coisas estejam sendo feitas conforme a vontade de Deus, não acabou. Então, a gente viu todos aqueles detalhes do tabernáculo. Ele repete agora, narrando a construção do tabernáculo com todos os detalhes, mais uma vez. E agora, nesse texto, todo o material é trazido diante de Moisés,
para que ele inspecione, para que ele veja se tudo está nos conformes. E o texto ele faz questão de repetir tudo isso, né? O texto faz questão de registrar isso, para que fique claro que tudo o que foi feito conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Então, resumindo, irmãos, o material que foi utilizado, se vocês observarem o texto, ele segue um raciocínio, tá? Esses versículos, eles resumem todo o material que foi usado para a construção do tabernáculo. E eles seguem uma linha. Se vocês observarem com atenção, vocês leram com atenção, a gente vê que ele começa de dentro do tabernáculo para fora do tabernáculo. Esse é o raciocínio do texto. Então veja bem, o texto está muito bem organizado. Ele não pegou um emaranhado de coisas e jogou ali. Ele segue uma ordem de dentro para fora do tabernáculo. Ele registra o material do Santíssimo Lugar, do Santo dos Santos. Ele registra o material no verso 35. Ele fala do material do Santo Lugar, nos versos 36 a 38. Então ele registra o material para fora da tenda, do átrio externo, no verso 39. As cortinas, verso 40, e as vestes sacerdotais, verso 41, que nós vimos na semana passada. Tá? Qual é a linguagem que o livro usa? Certo, irmãos? Ele utiliza uma linguagem muito específica, muito interessante. Várias vezes nesses últimos 2 capítulos de Êxodo, é lembrado algumas frases que são muito parecidas com o início de Gênesis. A gente tem um paralelo com a narrativa da criação do mundo. Então esses paralelos eles são interessantes porque eles fazem uma conexão entre Deus construindo o mundo e Moisés construindo o tabernáculo. Por exemplo, a gente vê lá em Gênesis 1:31, é dito assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Aí aqui no verso 43 é dito o seguinte: Moisés viu toda a obra, e eis que haviam feito tudo exatamente como o Senhor havia ordenado. Então lá em Gênesis capítulo 2, verso 1, é dito o seguinte: assim os céus e a terra foram terminados. Aí aqui em Êxodo 39, verso 32, é dito assim: e toda a obra da tenda da congregação, do lugar da habitação, foi terminada. Então lá em Gênesis, verso 3 do capítulo 2, é dito assim: assim Deus abençoou o 7º dia. E aqui no verso 43, de Êxodo 39, é dito: e Moisés os abençoou. E termina o texto. Então é clara a relação entre o tabernáculo e a criação do universo. Além de tudo aquilo que a gente já viu, como o tabernáculo ele aponta para a criação, o seu desenho, as suas imagens, as suas cores, a sua estrutura. A gente vê mais uma vez todas essas referências aqui. E a gente deve lembrar, irmãos, sempre que a gente passa por esse texto, que tudo isso não é à toa, né? Ele tem todo um simbolismo. E o simbolismo no Antigo Testamento, ele tem uma função sobrenatural, uma função revelatória, de apontar para Deus e para a sua obra, o seu poder, a maneira como Deus age. Então a gente deve lembrar o seguinte: um comentarista diz assim: o tabernáculo era a morada de Deus na terra. Deus chama o tabernáculo de meu tabernáculo no meio de vós. Meu tabernáculo no meio de vós. Levítico 26, 11. Como uma réplica do céu, uma cópia do céu, ele ensinava aos israelitas que seu Deus não era um tipo de divindade tribal, que ele era um Deus da montanha, ou um Deus das árvores, ou um Deus específico de alguma parte da criação, mas ele era o Deus de toda a terra, ele era o Deus do universo, e era para isso que o tabernáculo apontava, porque o Salmo 104 diz que estende o céu como uma cortina. Ele é o Deus que está nas alturas, ele é o Deus de toda a terra. O tabernáculo ensinava também, irmãos, sobre o caráter de Deus, o seu caráter. Ensinava que ele era um Deus poderoso, que recebe a assistência dos anjos. Então os anjos estavam bordados nas cortinas do tabernáculo. Ele é um Deus santo, ele está envolto de mistério. Então nem tudo era absolutamente compreendido no tabernáculo, porque a gente não consegue compreender Deus absolutamente. O tabernáculo mostrava, irmãos, ao povo de Deus
que ele era aquele que dá vida e luz. Por isso, o candelabro no santo lugar. Ele é aquele que revela a sua lei e dá vida. Por isso, a arca do testemunho no Santo dos Santos. Acima de tudo isso, o tabernáculo ensinava para o povo que Deus é aquele que perdoa os pecados. Por isso, o sacrifício da expiação e o sangue que era levado para dentro do Santo dos Santos, sobre o propiciatório. O tabernáculo, então, ele foi desenhado com todo esse propósito, para que quem olhasse para ele, adentrasse as suas portas, fosse afetado, profundamente envolvido por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E mais, a gente deve compreender que tudo isso tem um ápice da sua revelação, tudo isso aponta para frente. Algo vai ser manifestado lá na frente. Cristo Jesus, mesmo Deus que se revelou em Cristo, ele deixou rastros na história ao povo do Antigo Testamento. A gente pode ver como é que no Antigo Testamento existe uma dinâmica histórica, existe uma linha que começa a se formar e ela vai amadurecendo até que Cristo apareça. Esse é o plano de Deus naquilo que ele faz. Tem um comentarista que diz assim: o Antigo Testamento ele tem pegadas de sangue. Ele tem pegadas de sangue. E o povo do Antigo Testamento vai seguindo aquelas pegadas até que eles encontram Cristo. Então chega o Novo Testamento, a Nova Aliança. Eles seguem o rastro do sangue até encontrar Cristo Jesus. Essa é a função do Antigo Testamento. Então, nós encontramos em Cristo, irmãos, o centro do plano do céu, o centro do plano fundamental de Deus, central de Deus. O fundamento da confiança e da esperança humana. Então, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, todas as coisas necessariamente apontavam para Ele. Sem Ele, nada fazia sentido. E o exercício da fé do povo hebreu era entender como isso trazia salvação para eles. Eles estavam olhando para aquele Messias que viria. Então existiam aquilo que é chamado na teologia de tipos, profecias que davam testemunho das coisas que diziam respeito à obra de Cristo, ao seu reino, ao seu nome, à sua glória. Então, no caso do tabernáculo, praticamente tudo era simbólico. Tudo representava algo maior. A construção do tabernáculo representava claramente a casa de Deus. E quase todas as suas partes simbolizavam algo sobre o seu relacionamento com o seu povo. É por isso que o tabernáculo ele continua sendo, irmãos, uma revelação tão rica sobre a pessoa de Cristo, como a gente viu lá no início. Na construção do tabernáculo, ele é como uma espécie de mapa, ele é um livro, ele é uma fonte de revelação. E aí é importante a gente resumir tudo aquilo que a gente viu da seguinte forma. Tem um teólogo, é maravilhoso o que ele fez. Ele traz 8 lições importantes que a gente deve extrair do tabernáculo. Antes que a gente conclua essa nossa caminhada pelo tabernáculo, 8 lições a respeito do tabernáculo que a gente deve relembrar e fixar nas nossas mentes. Primeiro, por causa do vínculo simbólico que o tabernáculo tem com o céu, o tabernáculo lembrava aos israelitas que Deus era o Deus verdadeiro, o Senhor exaltado de todo o universo. Essa era a função do tabernáculo. Ele não era apenas um Deus confinado no local, mas ele era o Deus do céu e da terra. Então, da mesma forma, nós devemos reconhecer agora que Deus, o nosso Pai, e Cristo, o nosso Redentor, ele é o Senhor celestial de todas as coisas. Em segundo lugar, irmãos, já que todo o universo era a casa de Deus, então o tabernáculo ele representava para os israelitas a maneira como o cuidado de Deus se manifestava nas circunstâncias diárias. Então a gente deve lembrar que a comida, o pão, a vida, a luz, elas provinham de Deus, que havia feito o universo como sua morada. Então existia no tabernáculo o pão com a mesa com os pães da proposição, o candelabro que trazia luz e vida. Então, da mesma forma, hoje, a gente deve ver as nossas circunstâncias e as nossas bênçãos diárias vindo de Deus. A provisão do nosso Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tudo vem dele. Em terceiro lugar, o tabernáculo
ele tinha uma estrutura única que lembrava aos israelitas que eles tinham privilégios únicos. Ninguém mais tinha o que aquele povo tinha. Então Deus escolheu, dentre todas as nações, um povo exclusivo para ele, para trazer algo que os outros não possuíam. Então, do mesmo jeito, no Novo Testamento, Deus habita de um modo singular, de um modo único no meio do seu povo. Ele vem com o seu Espírito sobre o seu povo, habitar no coração do seu povo. Em quarto lugar, o tabernáculo ele simbolizava o Éden. Vocês lembram como a gente falou sobre isso? Ele lembrava os israelitas da condição pecaminosa deles. Eles foram expulsos do jardim. Então, na entrada para o Éden, ele colocou anjos com uma espada que se revolvia e impedia que eles voltassem para o jardim. Mesmo assim, os israelitas eles podiam, em certo sentido, entrar quando o sacerdote entrava no tabernáculo. O povo não entrava no tabernáculo, mas o seu representante entrava ali. Então, o tabernáculo ele falava do estado perdido e também da promessa de que esse estado seria superado. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que adentra os céus, ele adentra o jardim. Em quinto lugar, irmãos, o tabernáculo simbolizava o povo de Deus, o próprio povo de Deus. Israel, como o povo, a comunidade de Deus, o povo coletivo, foi chamado para imitar a beleza de Deus, a ordem, a santidade, a pureza do próprio tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Então, a gente devia encarnar essa beleza. A nossa própria vida devia refletir essa beleza, essa ordem, essa harmonia do tabernáculo. A santidade e a pureza da vida comunitária. A igreja deve refletir essa beleza, essa santidade. Da mesma forma, a igreja deve ser santa. A igreja não é uma associação voluntária que deve ser governada segundo a vontade dos seus membros, mas ela é uma morada de Deus. As nossas famílias, os nossos lares devem refletir a pureza de Deus, a beleza, a ordem espiritual que eram temporariamente representadas pelo tabernáculo. E agora elas são supremamente manifestas em Jesus Cristo. Em sexto lugar, irmãos, o tabernáculo simbolizava o povo de Deus individualmente. Então, simbolizava como comunidade, mas simbolizava como indivíduo também. Os israelitas eles receberam uma ordem de manter o seu próprio corpo puro, o seu próprio corpo, a sua própria vida acima do pecado. Então, no Novo Testamento, o corpo dos crentes é dito que é templo do Espírito Santo. Paulo diz que a gente deve purificar-se de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Em sétimo lugar, o tabernáculo apontava para a Nova Jerusalém, a morada final de Deus com os seres humanos, como é dito lá em Apocalipse, que a Nova Jerusalém vai descer sobre esse mundo. Esse é o tabernáculo final de Deus. E por fim, em oitavo lugar, o tabernáculo simbolizava o próprio Deus. Os israelitas eram instruídos a perceber pelos símbolos, pelos véus, que eles não estavam completamente afastados de Deus, que o caráter de Deus, os seus propósitos eles são profundos. A salvação é fundamentada no seu caráter e na sua sabedoria. Agora então Israel pode perceber que o seu Deus é um Deus triuno, é o Deus revelado por meio da obra de Cristo, sua obediência ao seu Pai, pelo poder do seu Espírito. Tudo isso é o que o tabernáculo ensina para nós. Vocês acompanharam, vocês prestaram atenção em tudo isso que a gente estudou sobre o tabernáculo, desde lá do capítulo 25. Tudo isso foi ensinado para a gente. É isso que você deve ver quando você lê o livro de Êxodo, quando você lê o livro de Levítico. Mas tem uma coisa importantíssima a respeito de tudo isso. É que essas coisas, elas só são eficazes, elas só conseguem de fato ser manifestas a nós, se tudo for feito conforme Deus ordenou, conforme a sua palavra. Então, como a gente viu na relação entre aquilo que é bom e aquilo que é obediente.
Vocês lembram? Porque o texto diz assim: e Deus fez tudo e ele viu que era bom a criação. E aqui é dito assim: e Moisés terminou tudo e ele viu que tudo foi feito conforme a palavra de Deus. Então, aquilo que é bom é aquilo que está conforme a palavra de Deus. Se as coisas não estiverem de acordo com a sua palavra, não há benefício. E é exatamente o que a gente vê aqui. Para que fosse bom, tudo devia ser feito conforme a sua palavra. Então a gente vai ver aqui, irmãos, nessa narrativa, repetidas vezes, a seguinte expressão: como o Senhor ordenara a Moisés. E tudo foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. Veja comigo aí no verso 1 do capítulo 39. É dito assim: ó, fizeram também de estofo azul, púrpura, carmesim, as vestes finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Verso 5. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra do ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e um fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O final do verso 7, o Senhor ordenara a Moisés. Final do verso 21, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Até aqui, finalmente. O verso 32 é dito assim. O verso 32 é dito: assim se concluiu toda a obra do Senhor, do tabernáculo, da tenda da congregação. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. E o verso 42. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Tudo é trazido, então, a Moisés para que ele supervisione aquilo que havia sido produzido. E ele veria se, de fato, tudo tinha sido feito conforme a palavra de Deus. Desde o início da Bíblia, a palavra de Deus é o fundamento da vida humana e de todas as nossas obras. O que você deve entender aqui, irmão? A pergunta é: o nosso culto, ele é feito conforme a palavra de Deus? A nossa vida, ela está de acordo com a palavra de Deus? Suas palavras, elas honram a palavra de Deus? Suas decisões honram a palavra de Deus? Não há bondade, não há benefício se você não está conformado à palavra de Deus. E é daí que flui, então, a bênção. No verso 43, então, é dito assim, veja comigo. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. E Moisés os abençoou. Quando Deus termina de criar o mundo, em Gênesis 1, verso 31, viu Deus tudo o que fizer, e eis que era muito bom. Então, o início do capítulo 2 é dito: e Deus abençoou o sétimo dia. Isso é importantíssimo, né? A bênção, então, ela vem como fruto da obediência. Uma nova criação. Que aqui nasce a adoração de Israel. Vejam só. Por que Moisés abençoou aquela obra? Porque algo estava sendo criado novo. Deus estava criando o seu povo. Ele estava criando uma adoração. Então é dito que tudo terminou e ele abençoou o povo. Essa bênção, irmãos, eram provavelmente palavras, né, que eram proferidas por Moisés como sumo sacerdote, como sacerdote de Deus. Que Deus traga prosperidade sobre o povo e paz sobre o seu povo. Aqui é a única vez que Moisés traz uma bênção sobre alguém. A gente viu Moisés amaldiçoando o povo, censurando o povo, porque eles fizeram uma adoração ilegítima, impura, adorando o bezerro de ouro, e Moisés censurou o povo. Mas aqui agora ele derrama a bênção sobre o povo. Essa bênção exatamente é que vai ser, então, introduzida no tabernáculo
E ela vai ser uma responsabilidade do sumo sacerdote Arão, que vai sempre trazer regularmente essa bênção sobre o povo. Ele vai se colocar diante do altar do holocausto e vai proferir a bênção sacerdotal, a bênção araônica. Essa bênção é a bênção que é dada hoje pelo ministro do Evangelho no final de cada culto, você imagina. A bênção apostólica, a bênção araônica. O que representa isso? O que significa isso? Por que o ministro no final, ele diz que a graça de Deus, o amor de Cristo, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito sejam sobre o povo de Deus? Por que ele diz que Deus volte a sua face sobre o seu povo? O que significa isso? Significa que tudo foi feito conforme a palavra do Senhor. Nós adoramos a Deus conforme a sua palavra. Então Deus recebe a bênção, o povo recebe a bênção do seu Deus. A bênção, ela está em harmonia com a obediência. Nós somos abençoados quando vivemos, fazemos conforme a vontade do Senhor. E aí tem uma coisa extraordinária sobre tudo isso. No Novo Testamento, nós vemos então a grande representação, o grande fim de tudo isso. Jesus Cristo tabernaculou entre nós. João capítulo 1, verso 14 é dito que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Colossenses 2,9 é dito que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele é o templo do Espírito Santo. Ele é o templo de Deus na sua plenitude. Ele é Deus. E é interessante porque a gente vai pensar, se Jesus é esse grande tabernáculo, como é que foi feita a inspeção de Jesus? Jesus foi supervisionado, ele foi aprovado, ele foi inspecionado. O Novo Testamento diz que sim. Que o próprio Pai olhou para o seu filho e aprovou o seu filho. Quando Jesus foi batizado pelo Espírito, é dito que o Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu me comprazo. Deus foi aprovado quando ele terminou toda a sua obra, a sua construção do novo mundo. Ele obedeceu a palavra, ele morreu pelos nossos pecados, então ele ressuscitou dos mortos. Quando ele ressuscitou dos mortos, é dito que ele foi declarado, então, ele foi declarado vitorioso. Isaías 53 diz que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ele viu tudo e disse: é bom. Ele abençoou o seu povo. Que trabalho foi esse que ele fez? Ele viveu e morreu por nós. E é por isso que ele cria a sua igreja. E a igreja, então, era chamada de Casa do Deus Vivo. 1 Timóteo 3, verso 5. A igreja é chamada de casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Santuário dedicado ao Senhor. Efésios 2, 21. E Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. Nós somos, irmãos, a casa do Deus vivo, sua habitação, como comunidade e como indivíduos. O que significa isso? Nós devemos fazer tudo que Deus ordena, manter a casa limpa, manter a casa em ordem, porque essa é a casa do Deus vivo. Quando isso não acontece, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o anfitrião, o rei do nosso coração, que senta do trono do castelo da nossa alma, Paulo diz que ele se entristece. Nós entristecemos o Espírito de Deus que habita em nós. Quando isso acontece? Em várias ocasiões, de várias maneiras, mas, em resumo, quando eu não vivo conforme a sua palavra. Quando Deus diz, faça e eu não faço. Quando Deus diz, viva desse jeito e eu não vivo. Quando Deus diz, me adore assim e eu não adoro desse jeito. Quando meu coração ele tá uma bagunça.
A casa da minha alma está desordenada, cheia de orgulho e lascívia e mentira, impureza e toda espécie de hipocrisia, inveja. Como é que Deus vai habitar no coração assim? Então Ele limpa o nosso coração. Há uma maneira de fazer isso. Há uma forma de fazer isso. No livro do Peregrino existe um simbolismo ali. Quando o cristão ele chega na casa, numa casa ali empoeirada, bagunçada, suja, ele tenta varrer aquela poeira. Só que quando ele varre, a poeira se espalha pela casa. Então vem o intérprete, vem o Espírito Santo. E ele borrifa a água naquela poeira e aquela poeira senta. Só o Espírito pode purificar o nosso coração. Só Ele pode lavar a nossa alma. Para isso você precisa buscar o Senhor, se relacionar com Ele e pedir: Senhor, limpa o meu coração, lava a minha alma. Tira do meu coração todo rancor, toda amargura, toda impureza, Deus, toda sujeira. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver para a Tua glória, Senhor. Para que eu possa dizer assim: Deus habita em mim. O Senhor mora em mim. Meu Salvador habita no meu coração. Essa, irmãos, é a grande mensagem que Deus quer trazer para nós, através da Sua palavra, do seu tabernáculo. Deus abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Em seguida a gente vai cantar mais uma canção, Senhor. Oremos. Deus maravilhoso e Pai todo-poderoso, Senhor, nós te louvamos, Pai, por Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. E pedimos, Deus, que Tu limpe o nosso coração, Deus, de toda sujeira. Tu habite profundamente, Deus, abundantemente em nossas almas. Que nossas almas estejam apresentáveis. Que elas não estejam apenas organizadas, Pai, mas que Tu habite dentro de nós. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, Deus, e a viver de acordo com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja o nosso prazer diário e o nosso prazer eterno. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Louvar o Senhor, irmãos.